Muito bem, mas para falar sobre o julgamento, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF das favelas, vamos conversar com Rodolfo Laterza, porque ele é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Vamos ouvir, então, o que acha a polícia a respeito desta ADPF. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no nosso Linha de Frente. Muito boa tarde. Satisfação, Capês, em retornar. Prazer. Quais são os pontos que você vê positivos e pontos negativos? O STF está incursionando no poder discricionário, na liberdade operacional que a administração procura definir, ou, na verdade, ele está fixando alguns pontos importantes que poderiam complementar e auxiliar no respeito à lei e às normas constitucionais? Qual a sua opinião? Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria frisar que a DEPOL do Brasil, ela é a única entidade nacional amicus curiae na sede da DPF 635, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, que está no polo para fazer sua sustentação, tanto o seu arrazoado técnico quanto sua sustentação oral. Nosso decano, o doutor Vladimir Reale, inclusive, está apresentando os argumentos. E as premissas são muito claras, nobre Capês e demais interlocutores deste importante programa e espectadores. A decisão do eminente ministro Fachin, fortemente induzida por um viés de narrativa de determinadas ONGs e dentro de uma ação político-partidária daquele momento de 2020, não obedece aos problemas causais da criminalidade no Rio de Janeiro. E o efeito foi desastroso para fins de fortalecimento das facções criminosas neste estado e, por tabela, em todo o Brasil. Notadamente, aqui eu digo o Comando Vermelho. Vou falar pelo seguinte pressuposto. As ações policiais, elas têm problemas? Especificamente, sim. Mas qual atividade que é a mais fiscalizada do ponto de vista legal que é a policial no Brasil? Eu desafio. Você foi promotor de justiça dos mais brilhantes e doutrinadores, Capês. A atividade policial, ela é subordinada ao controle externo da atividade policial por parte do Ministério Público. Que qualquer denúncia de abuso é devidamente instrumentalizada em apuração e persecução penal. Temos corregedorias das mais atuantes. É só ver no Diário Oficial dos Estados a quantidade de policiais demitidos anualmente. As circunstâncias que o próprio clamor social e da mídia muitas vezes envolve ações mal realizadas e topicamente mal executadas por parte da atividade policial. Mas isso gerar uma decisão judicial em sede de liminar que crie todo um problema operacional, principalmente no Rio de Janeiro, sem adentrar nas causalidades do fenômeno da criminalidade, se revela extremamente prejudicial não apenas ao Rio de Janeiro e à coletividade deste estado, mas ao Brasil. Vou explicar por quê. No Rio de Janeiro, as facções criminosas têm a lógica do controle de território. Não adianta vir com o argumento que o Estado precisa atuar com educação, com saúde, com urbanização. Não vai ser possível enquanto essas facções criminosas tiverem o controle de território. E não vai se resolver o controle de território com legislação mais forte. Tem que ter operação policial com desestruturação dessa facção criminosa no determinada comunidade conflagrada e, principalmente, a atuação integrada com os outros serviços públicos. Não adianta construir um CIEP, que é um grande programa, inegavelmente, com educação integral numa determinada comunidade conflagrada, sem trazer segurança. E não me levem a mal aqueles que acreditam numa determinada narrativa. Nós temos facções criminosas no Rio de Janeiro que operam armamento de infantaria de guerra. Somente os cartéis mexicanos empregam essa tipologia de armamento. Fuzis de assalto, granadas, armamento antitanque, IED, dispositivo explosivo improvisado. E, portanto, enquanto o Estado não resgatar o controle de território, não há condições de se prover qualquer tipo de política pública. Será uma demagogia. E essa decisão em sede liminar acabou focando em considerar a imputação de que o único responsável pelos tiroteios que ocorrem nas comunidades deflagradas são as polícias. Capês e demais interlocutores, eu garanto, grande parte dos tiroteios em comunidades conflagradas são disputas entre gangues, entre as diferentes facções criminosas que avassalam a cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei 5 anos, com muito orgulho, como policial civil no Rio de Janeiro,
2 anos na Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais. A polícia, ela tem limitação de uso de munição. Eu, para ingressar no Complexo do Alemão, tinha limite. 5 carregadores de 25 munições. Como é que eu vou sair atirando a esmo para esgotar minha capacidade logística? Então, não há condições sequer de se pensar que a polícia sai atirando por horas a esmo para vulnerabilizar a população. E outro detalhe que muita gente negligencia: grande parte das notícias de fato que respaldam o planejamento das operações policiais nas comunidades conflagradas vêm de moradores das próprias comunidades. Ou nós vamos pelo senso comum dizer que todos ali odeiam a presença policial. Eu posso garantir que a imensa maioria, e eu sou testemunho ocular disso, pede para nós ficarmos, uma vez que nós conquistamos um controle ainda que temporário de território nessas comunidades. Rodolfo. Porque é justamente aí que vão poder dormir em paz. É aí que um determinado trabalhador que ganha um salário mínimo e meio, que tem sua filha cooptada muitas vezes pelo traficante, que quer estuprar, que quer, no caso, forçar uma coação sexual, ele consegue ter alguma esperança de paz. Ou nós vamos acreditar que aquela comunidade quer, justamente, narcotraficantes cooptando seus filhos, seja para as facções criminosas, seja, no caso, coagindo os moradores. Presidente. E a imensa maioria dos prejudicados não é a classe média que tem guarida, que tem segurança privada. Só é essa população, cerca de 30% do cidadão carioca submetido a essas áreas. Eu vivi na região norte do Rio de Janeiro, numa área cercada por 9 favelas, tiroteios constantes, não dava nem para dormir. Então, o cidadão de classe baixa que mais sofre. Então, sem ter o controle de território, por quem detém o monopólio da violência legítima, ainda que por vezes errática, mas que para isso nós temos mecanismos legais para coibir os abusos, sem o Estado, através da polícia, retomar o controle de território, vamos ter a situação de narco-estado. Aí vamos querer o quê? O Haiti? Vamos querer um cenário como o do México? Simplesmente, então, fazer acordo com os cartéis para cada província ficar devidamente guarnecida com aqueles cartéis, ou termos situação de guerra contra as drogas. Fazer uma pergunta para você. Desculpa. Não, perfeito. Não, perfeito. Você falou muito bem, estamos acompanhando com muita atenção tudo. Agora, uma pergunta. Qual é o ponto específico aqui da liminar que preocupa, nesse momento, as operações policiais? E, no caso da ocupação territorial, o projeto das UPPs não deu certo, elas acabaram sendo abandonadas. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Bom, um ponto que creio que foi exacerbado na decisão em sede liminar é determinar o afastamento de todos os policiais envolvidos em tiroteio. Como é que se pode fazer esse tipo de presunção de pré-condenação? Isso não tem sentido lógico, inclusive, porque, volto a reiterar, grande parte dos tiroteios advém dos narcoterroristas, dos narcotraficantes, e não dos policiais necessariamente. Então, qualquer tiroteio, o policial vai ter que ser afastado. Então, é uma presunção de culpabilidade muito severa. Outro ponto também que nós consideramos complexo e complicado, a obrigatoriedade, no caso, de comunicar previamente as operações policiais que necessitam, justamente pelo que vocês estavam falando, de uma inteligência aprofundada, prejudicando o sigilo da operação. Isso aí acaba prejudicando toda a materialidade delitiva a ser devidamente elucidada. Em relação às UPPs, o fracasso adveio de descontinuidade dos programas, política de segurança pública errática do governo daquela época e, infelizmente, ausência de integração com outros serviços públicos estatais essenciais. Presidente, outra pergunta importante aí que eu gostaria de fazer, para me ajudar a entender. Eu conheço a realidade mais aqui de São Paulo, eu fui promotor há muitos anos, e falo até como sou seu colega, porque eu sou professor da Academia de Polícia, então eu integro a Polícia Civil de certa forma também. Então falamos até como, de certa forma, membros da mesma instituição. Eu me preocupo o seguinte, as operações, eu lembro muito na época do governo Sérgio Cabral, tinha um bom secretário da Segurança Pública, mas eram operações de confronto direto, subir helicóptero, atirando. Não seria mais adequado, talvez, subir menos vezes, mas com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, a Receita Federal, Estadual, o Comando da PM, até núcleos das Forças Armadas, um petit comitê, mas de diferentes órgãos, estabelecendo uma estratégia
para eliminar de vez o comando desse crime? Você prende o Marcinho VP, o Fernando Beiramar, logo surge outro no local. Por que tem essa dificuldade? A PM tem que estar sempre exposta, e a polícia também, de subir reiteradamente o morro, trocar tiros, e o problema se perpetua. Falta algum tipo de estudo, investigação, para aprofundar essa ação, ou a minha percepção, por não conhecer a realidade do Rio, está equivocada? Não, sua percepção está correta, Capês, absolutamente. Eu quero aqui fazer um testemunho. Nós criticamos as ingerências políticas que levam a operações translocadas e espalhafatosas para fins midiáticos. Nós somos os primeiros a criticar. Só que as polícias são subordinadas a uma política de segurança pública. E cabe ao eleitor, à sociedade, questionar os erros dessa política, sem dúvida alguma. Agora, não é com ações de culpabilidade reiterada por parte das instituições policiais que nós vamos resolver esse problema. Não é? Lógico, humildemente tenho mestrado em segurança pública, tenho pós-graduação em criminologia, também fui professor da academia de polícia, fui professor de técnicas operacionais de armamento e tiro. Sou contra a política do tiro e porrada e bomba em primeiro plano, absolutamente. É necessário todo um planejamento, isso é feito em várias operações. Em planejamento, levando as chamadas variantes de influência que delimitam as operações policiais. Condições climáticas, situações de risco, minimização de riscos operacionais, logística aplicável, no caso, a formatação do cumprimento das medidas cautelares, utilização do armamento adequado, estudo em relação à característica de risco empreendida pelos criminosos, tudo isso tem que ser, essas variantes de influência tem que ser levadas em consideração. Mas quando se tem uma ordem política para outros fins, infelizmente cabe, muitas vezes, aquele gestor das instituições policiais obedecendo que é contragosto. Presidente, para isso, cumpre ao eleitor ter um senso crítico. Você tem absoluta razão. Presidente, nós estamos já, infelizmente, chegando ao final, temos pouco mais de um minuto. Pediria agora que o senhor fosse breve. Nesse espaço, o senhor fala por todos os delegados de polícia do Brasil, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. O senhor poderia pedir em prol da Polícia Civil, em prol da Polícia Militar, se o senhor tivesse aqui 30 segundos, eu sei que é pouco tempo, mas para fazer um reclamo, um pedido, um protesto, um pedido de apoio, está aberto o microfone para o senhor. Peço a todos os cidadãos brasileiros que entendam que não adianta culpabilizar as instituições policiais. Os problemas da criminalidade estruturais do Brasil são múltiplos. A polícia, sem ela, é muito pior. Mais vale uma polícia que cometa eventuais erros e cujos abusos vão ser reprimidos do que uma polícia ausente, que entrega à sociedade a sanha dos delinquentes e da anomia social. Obrigado. Em nome do Linha de Frente, a nossa solidariedade e apoio a todos os policiais deste Brasil.